Em 2015, 56% da população mundial vivia sob o regime democrático, ou seja, a maioria da população do mundo. Quando a gente fala de democracia atualmente, a gente lembra, consequentemente, dos Estados Unidos da América. Afinal de contas, eles convivem nesse sistema há mais de 200 anos. É o país que mais tempo passou sob o regime democrático. E vale a pergunta, afinal, a democracia americana corre perigo? Quem traz essas reflexões é aqui, esse livro, Como as Democracias Morrem. Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe comigo. Como as Democracias Morrem foi escrito em 2018 pelos professores de Harvard, que é o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt. Ambos são professores de ciência política daquela universidade. Esse livro ele foi editado pela editora Zaha e ele vai trazer logo de cara, logo no início, essa reflexão. A democracia americana, ela corre perigo de ruir, de acabar? A gente viu acontecimentos recentes em relação à administração Trump e esse livro aqui eles vão realmente fazer uma análise profunda e perceber, por A mais B, todas as afrontas à democracia americana, principalmente aquelas mais atuais com a gestão de Trump. Mas só que não foi apenas Trump que teve excessos autoritários nos Estados Unidos. Esse livro, logo de cara, ele vai tentar fazer uma análise de vários países democráticos que se tornaram ditaduras no mundo. Então ele vai no Peru de Fujimori, no Chile de Pinochet, na Hungria atual de Viktor Orbán, no Equador de Rafael Ortega, na Rússia de Vladimir Putin e na Venezuela de Chávez. Curiosamente, me chamou muita atenção porque tem um detalhe que nós não lembrávamos, que hoje aqui no Brasil, com essa polarização política extremada, Chávez é de esquerda, de esquerda, de esquerda, e quem deu um passo importante para Chávez na política foi justamente o presidente venezuelano da época, que era o Caldeira. Chávez havia sido preso porque tentou um golpe de Estado, um golpe de Estado fracassado, por sinal, e acabou sendo preso. E o Caldeira, ele liberta o Chávez, ele dá um indulto ali. O Chávez, depois que se torna um homem livre, ele concorre às eleições e vence, coisa que ninguém acreditava na época. Quando a gente fala em um país que é uma ditadura, se tornou uma ditadura, a gente lembra logo de quê? De exército tomando o poder com as forças das armas, Porém, a forma como as democracias são derrubadas atualmente e num passado recente não é apenas por esse meio violento da tomada do poder. Muitas vezes a democracia acaba quando ela vai sendo corroída através dos próprios meios democráticos, que é o que nós vamos ver no decorrer deste vídeo aqui, falando sobre o livro Como as Democracias Morrem. Então, muitas vezes aquele autoritário chega ao poder, muitos nem sabem que ele é autoritário, talvez nem ele mesmo soubesse, e sendo eleito de forma democrática, pode chegar um momento em que ele, está uma crise econômica muito forte, tem que ter um estado de exceção aqui, tem que combater a violência, combater a corrupção. Então ali vão tomando medidas legais para poder chegar até o momento de uma ditadura tomar conta no lugar da democracia. Ao analisar as ditaduras da América Latina, principalmente, da Ásia,
tanto da década de 60, 70, 80, 90, como nos dias atuais, esses professores de Harvard que escreveram Como as Democracias Morrem, eles identificaram 4 pontos em comum em todas essas ditaduras, em todos esses estados autoritários. Quais foram os 4 pontos em comum que fizeram com que as democracias reduzissem ou fossem derrubadas no mundo? Número 1, rejeição das regras democráticas do jogo. O que seria isso, essa rejeição das regras democráticas do jogo? É quando aquele governante ele começa a dizer, olha, essa Constituição é muito fraca, ela não presta. Essas eleições, por exemplo, foram fraudadas. Apesar de eu ter ganho, mas houve fraude. Vamos mudar a lei para ampliar meu poder. Então, quando a gente percebe isso, é aquele governante que tem aquela veia autocrática tentando rejeitar as regras democráticas do jogo. O ponto 2, negação da legitimidade dos oponentes políticos. Foi outra marca que os professores de Harvard encontraram nesses autocratas. Ou seja, eles negam aquele que vence, que chega ao poder, que é autoritário, ele tenta negar que o seu adversário ele é um oponente político legítimo. Ele não é legítimo. Ali ele é um subversivo, ele é um criminoso, né? Ele começa a ver ali não como um adversário político, mas sim como um inimigo, né? Então não há uma tolerância ao pensamento adverso aí. O terceiro ponto identificado nesses países que tiveram suas democracias diminuídas ou acabadas é a tolerância ou encorajamento à violência. Geralmente esses líderes autoritários, eles instigam ou eles toleram a violência contra grupos opositores ou eles mesmos incentivam a violência contra grupos opositores. O quarto ponto que foi identificado é a propensão desses líderes autoritários a restringir liberdades civis de oponentes ou mesmo restringir a liberdade da mídia. Então ali tenta-se elaborar leis ou então tentar diminuir a capacidade de alcance político dos seus adversários com os meios mais escusos possíveis, aderir à mídia como se fosse uma inimiga, etc, etc, etc. Então esses 4 pontos são pontos em comum em todas as democracias que morreram e foram tomadas por uma ditadura. A gente vai ver que, óbvio, que tem outras nuances desses regimes ditatoriais. Por exemplo, esses autoritários eles tentam aparelhar sempre os Supremos Tribunais Federais para colocar juízes de sua lealdade ali, para quando tiver algum problema na justiça, aqueles juízes apaziguarem a situação daquele autoritário. Outra coisa também é a compra de árbitros. Quando eu falo compra de árbitros, é dar dinheiro mesmo, subornar juízes, quando você não consegue indicá-los ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Diante desses problemas que a gente vê aí, desses países que se tornaram ditaduras, como Chile, Venezuela, aqui mesmo no Brasil também, né, não foi citado no livro, mas eu coloco aqui. Aí a gente pode até estar se perguntando como é que é a democracia nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, que é o ponto principal de objeto de estudo aqui desse livro. Como é que eles conseguiram e conseguem manter a sua democracia por tanto tempo, né, sem que haja ali uma ruptura democrática, né? Então aqui a gente pode apontar dois pontos fundamentais para que as democracias elas persistam por mais tempo, que elas não acabem. O primeiro ponto é a tolerância mútua, ou seja, quando os adversários eles toleram uns aos outros, independentemente
das diferenças de pensamento. Ou seja, o adversário político é apenas um adversário político. Ele não é um inimigo a ser acabado. Então essa tolerância mútua ela é muito importante. O segundo ponto que faz com que as democracias elas durem muito tempo, é a reserva institucional. O que seria a reserva institucional? Estamos falando aqui de autocontrole, a ação de limitar o uso de um direito legal. Ou seja, um presidente, deputado, senador, quando ele está exercendo o seu poder, a lei permite determinadas coisas, vamos dizer que permite até o degrau número 10, mas só que aquele ente público não vai até o 10 porque aquilo é desgastar demais, é utilizar demais o seu poder. Então ele vai até o degrau 6 ou degrau 7. Isso é a chamada reserva institucional. É você não utilizar de todo o poder que você tem dentro da atribuição do seu cargo para poder fazer um jogo duro contra o sistema e contra os seus adversários. Então a gente pode citar o exemplo aqui da Inglaterra. Lá na Inglaterra, quem tem a prerrogativa, o direito de indicar o primeiro-ministro é a rainha da Inglaterra. Mas, apesar da prerrogativa ser dela poder escolher quem ela quiser, mas ela nunca escolhe qualquer pessoa. Ela sempre escolhe o líder do partido que está comandando a maioria ali na Câmara, ali no Parlamento britânico. Ou seja, isso aí é um exemplo de reserva institucional muito forte que o livro coloca e traz para a gente também aqui. Isso é o caso mais emblemático que nós encontramos, é a Inglaterra. Claro que nas democracias que nós conhecemos, a gente vai encontrar várias reservas institucionais semelhantes a essa. O livro também vai trazer aqui para a gente, queridos amigos, queridas amigas, que a polarização extrema ela pode matar as democracias, certo? Por isso que os partidos, os mais importantes, mais fortes, eles têm que se distanciar dos extremistas, porque um extremista chegando ao poder, ele pode levar à derrocada democrática daquele país. E apenas as instituições democráticas, elas não são suficientes para poder manter a democracia viva. Ou seja, não é porque existe o Senado, a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal, a Presidência da República, não é porque existem essas instituições que a democracia não pode cair. Não. Mas sim, o que é que evita a queda dessas democracias também é justamente a organização dos partidos políticos, dos cidadãos organizados em sociedade para poder manter o bem maior que é a democracia. Vocês estão vendo aqui que em nenhum momento eu vou entrar no mérito de se a democracia é boa, se é ruim, não. Aqui a gente parte da premissa que a democracia é o melhor dos sistemas políticos e sociais a serem vivenciados. Então aqui não cabe a discussão de mais a ditadura, mais a oligarquia, isso é melhor do que a democracia. Não. Aqui a gente parte dessa premissa que o sistema democrático é o ideal a ser vivido. Apesar dos Estados Unidos, durante mais de 200 anos, manterem seu sistema democrático e também de utilizar muito desses dois pontos que eu falei aqui agora para poder perdurar a longo prazo essa democracia, que são os dois pontos da tolerância mútua e da reserva institucional. Apesar dos americanos utilizarem muito bem, durante muito tempo, esses dois pontos, eles não estavam ali, bora dizer assim, por fora de crises, não estavam blindados de crises. Então, a gente vai trazer aqui 3 momentos críticos em que tanto a reserva institucional como a tolerância mútua, elas quase que tiveram ali um momento crítico que poderia levar os Estados Unidos a se tornarem um país altamente autoritário. Quais foram esses 3 momentos críticos da história dos Estados Unidos? Antes de falar isso, eu quero aproveitar e pedir a você,
para curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Você que já é inscrito, muito obrigado, agradeço de coração. Mas se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com os amigos e espalhe para todo mundo. Sabe que isso aqui é um projeto cultural e a gente depende do apoio de vocês para que ele cresça, tá bom? Então, quais são esses 3 momentos críticos que os americanos viveram? O primeiro foi com um presidente democrata bastante conhecido, que foi o Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, ele foi presidente dos Estados Unidos na época da crise econômica de 1929, em que os americanos se viram ali na chamada Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que levou vários americanos à falência. Então, a partir daquele momento, o que é que o Roosevelt fez? Ele foi reeleito, para um segundo mandato, para poder tirar os Estados Unidos daquela depressão econômica. Ele implementou o New Deal, essa história é bastante conhecida nossa, você que está me assistindo já deve ter ouvido falar, um New Deal, um novo acordo, um novo planejamento econômico. Então, quando o presidente Franklin Roosevelt lança o New Deal, a Suprema Corte dos Estados Unidos, que aqui no Brasil chamamos de STF, Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela vai colocar vários pontos como ilegais ali, que não poderiam passar. E o Franklin Roosevelt, ele lascava mesmo aquele juiz, dizendo que eles tinham uma formação do século XIX ainda, que era um atraso para os Estados Unidos, e ameaçou aumentar a quantidade de juízes da Suprema Corte. Salvo engano, eram 6 ou eram 9 juízes, ele queria aumentar para 15 juízes, todos indicados por ele, para que esses novos juízes leais ao presidente pudessem colocar o New Deal à frente. Houve uma grande perturbação ali, um momento crítico. Os juízes da Suprema Corte, percebendo que que poderiam perder espaço e poder, eles começaram a reverter suas decisões. Mas o que fez o Franklin Roosevelt frear foi justamente quando os 2 partidos mais importantes dos Estados Unidos, que é o Partido Republicano e o Partido Democrata, do qual o próprio presidente fazia parte, esses 2 partidos entraram em ação para dizer não. Aí você está sendo muito autoritário e vivemos na democracia americana e você não pode fazer isso aqui. Isso é o chamado sistema de freios e contrapesos, certo? Ou seja, quando algum dos poderes, ser executivo, por exemplo, nesse caso aqui de Roosevelt, que queria ceder o seu poder, vem outro poder da República, no caso aqui o poder legislativo, com o Senado e os deputados, e tentaram frear, e essa tentativa de Roosevelt, ela não foi à frente. Por sinal, Roosevelt, ele foi um personagem curioso, em relação a testar os limites das instituições americanas, porque ele se candidatou mais 2 vezes à presidência da República e ganhou as outras 2, ou seja, ele foi presidente por 4 mandatos. Isso aí você pode estar se perguntando, e a Constituição permitia? A Constituição americana, ela não dava um limite para mandatos eletivos do presidente, mas era tradição, e essa tradição era muito respeitada desde o primeiro presidente, que foi George Washington, de que apenas o presidente poderia ficar por 2 mandatos. Dentro desse contexto, fizeram uma emenda constitucional, depois que Roosevelt ele ganhou 4 eleições, fizeram uma emenda à Constituição, dizendo que a partir daquele momento o presidente só podia se candidatar, ser eleito em 2 eleições. O segundo momento da história americana em que eles tiveram o seu sistema democrático testado, em que houve um limite, uma radicalização, foi com o senador Joseph McCarthy. Ele era do Partido Democrata, depois foi para o Partido Republicano, e ele começou a pregar ali na década de 50, 60, a dizer que os Estados Unidos estavam cheios de comunistas, que ele tinha uma lista com esses comunistas,
e disse que era necessário caçar os comunistas. Então ali vários opositores políticos do senador começam a ser perseguidos. Não que ele fosse senador de tanta força, mas aquele discurso radical do Joseph McCarthy, ele foi tomando pensamentos e corações ali nos Estados Unidos, a tal ponto que começou-se uma paranoia de perseguição contra os comunistas ali. Então, líderes de sindicatos, artistas e pessoas que eram oposição ao partido do senador McCarthy, eles começaram a ser interrogados e serem taxados de comunistas ali. Foi uma verdadeira caça às bruxas na época. Então, isso aí perdurou, né, durante alguns anos, e chegou um momento que começou a cair aquela moda da caça às bruxas, do chamado macartismo, né, por causa do senador Joseph McCarthy, que foi quando ele estava investigando em uma sessão com um dos generais do exército dos Estados Unidos, que o general, já cansado daquela demagogia do McCarthy, ele vai dizer o seguinte: cavalheiro, não sobrou nenhuma decência em você? Ou seja, de tanto o cara falando, comunista, tem uma lista de comunistas no exército, vamos tirar não sei o quê. Ou seja, tudo uma balela, uma história ali, sem nenhuma comprovação, apenas para perseguir opositores políticos. Então, 6 meses depois que esse general disse essa frase emblemática, não sobrou nenhuma decência em você, aí aquela modinha do macartismo ela foi caindo até desaparecer de vez dos Estados Unidos. O terceiro momento da história americana em que vai trazer uma radicalização das funções do presidente da República, por exemplo, na política, é um escândalo que é provavelmente o mais conhecido da história americana, tanto para eles lá como para nós do mundo inteiro, que foi o escândalo do Watergate. O presidente americano na época era o Richard Nixon, que era do Partido Republicano, e ele tratava os seus adversários políticos como verdadeiros inimigos e não como adversários políticos. Então, descobriu-se depois que ele estava gravando ali jornalistas, opositores políticos, gravando, mandando monitorar ligações e tudo mais. Você veja só que absurdo. E, como nós bem sabemos, o ápice da coisa foi quando ele mandou invadir o Comitê Democrata lá no Hotel Watergate, por isso o nome Escândalo de Watergate. Então eles estavam lá para tentar descobrir alguma coisa que pudesse comprometer os democratas. Foi descoberto esse escândalo Watergate e, para não sofrer o pedido de impeachment, né, para não sofrer o impeachment, Nixon acabou renunciando. Detalhe importante aqui, que assim como aconteceu com Franklin Roosevelt, aqui com Nixon também os dois partidos eles entraram em ação contra Nixon. Não só os democratas, que foram prejudicados pelo escândalo do Watergate, que estavam sendo vigiados, mas também os republicanos do próprio partido do Nixon. Eles abraçaram-se para poder fazer o processo de impeachment de Nixon. Então perceba aí como é feita, né, essa comedição na democracia. No momento crítico, ao invés de se olharem como adversários, olharam um bem maior para a sociedade americana, que seria o sistema democrático, e o Nixon, com essas atitudes de quem parecia mais um cara da União Soviética, né, um líder comunista ali, vigiando todo mundo. Então eles olharam o bem maior, deixaram as diferenças de lado e pediram o impeachment de Nixon. Não é interessante, pessoal, a gente perceber que a sociedade americana, né, a gente acompanha essa política dos Estados Unidos, até porque eles são a maior potência do mundo e o que acontece lá pode interferir e interfere muitas vezes, né, em outros países. Né? É interessante a gente ver essas nuances, né? E ver que nem sempre a política lá é muito perfeitinha, como se mostra, né? Quer ver um exemplo? Eu vou colocar aqui uma rápida trajetória dos dois partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano. Então você observe, logo após a Guerra Civil Americana, vocês sabem que a Guerra Civil, também conhecida como Guerra de Secessão,
foi uma tentativa dos estados do sul dos Estados Unidos de se separarem do restante do país. Por isso o nome secessão, significa separação. Muito bem. A maior parte dos políticos do sul, lá no século XIX, isso 1860, 1870, a maior parte dos políticos do sul, eles eram democratas, escravistas, donos de escravos. E a maior parte dos políticos do norte, que governavam a parte norte, as províncias, os estados do norte dos Estados Unidos, eles eram republicanos e eram anti-escravistas. Tanto é que Abraham Lincoln, ele que assinou a lei que libertou os escravos, deu liberdade, ele era republicano, né? Pois bem, para poder resumir a história, o que é que vai acontecer? Logo após a Guerra Civil Americana, os Estados Unidos vão passar por uma fase chamada de fase de reconstrução, ou seja, de reconstruir o país. Dentro desse contexto, vai ter a chamada Lei de Reconstrução de 1867, que ela proibia a limitação de votos, seja a limitação que fosse, principalmente limitar o voto por causa de raça. A ideia aqui era o quê? Era tentar inserir os negros, que antes eram escravos e agora são livres, inseri-los como cidadãos votantes. O que é que vai acontecer? Quando essa lei de 1867 ela passa a vigorar, a quantidade de eleitores negros ela vai saltar para mais de 80% dos eleitores do Sul. E óbvio que esses negros do Sul, agora novos eleitores, eles iriam votar no partido que deu a liberdade a eles, que no caso eram os republicanos. Então isso foi um golpe muito forte no Partido Democrata, porque eles começaram a perder várias eleições ali no Sul, porque uma quantidade significativa de eleitores eram de negros e estavam votando nos republicanos. Ou seja, ali os republicanos iam ficar tanto com a parte norte, como também com a parte sul dos Estados Unidos. O que é que acontece? Começa um jogo duro na política entre democratas contra os republicanos, e os democratas eles vão exigir a mudança na lei. Olha, vamos mudar aqui o sistema de votação, certo? Agora, para poder votar, tem que ter pelo menos duas coisas. A pessoa tem que ter propriedade e a pessoa também tem que fazer um teste de alfabetização. Ora, meus amigos, o que é que estamos falando aqui? É claro que os democratas propuseram, e foi aprovado isso aí, para poder reduzir a quantidade de eleitores negros. Porque aqueles novos eleitores negros, eles eram ex-escravos, portanto, pouca propriedade tinha ou nenhuma propriedade e muito menos sabiam ler e escrever. Após a aprovação dessas leis aí, reduziu-se significativamente a quantidade de eleitores negros ali na região sul. Agora teve dois fatos, queridos amigos, queridas amigas, que foram fundamentais para poder colocar uma pedra assim contra a população negra ali nos Estados Unidos, para que a população negra não participasse definitivamente do processo democrático. Em 1877, o presidente republicano foi eleito lá nos Estados Unidos. O nome dele era Rutherford B. Hayes. Ele foi eleito lá nos Estados Unidos e devido a tanta pressão que existia dos democratas contra os republicanos, o Rutherford, para poder ter paz no seu governo, talvez até para evitar um processo de impeachment também, ele tomou duas atitudes que foram cabais para a população negra. Primeiro, ele retirou as tropas federais dos Estados Unidos que estavam lá no sul. Então, quando o presidente Rutherford ele retira aquelas tropas federais lá do sul, aquelas tropas estavam no sul para poder estar fiscalizando e segurando, mantendo o direito dos negros ali no sul americano, aquele sul escravista, aquele sul que estava nas mãos dos democratas, certo? E o outro ponto, que foi a pedra que ficou em cima ali da questão dos negros nos Estados Unidos,
foi quando fracassou o projeto de lei de eleições federais, que visavam supervisionar e garantir o voto dos negros. Então observe aí que esses dois pontos, eles foram fundamentais. Por que foi fundamental? Porque, apesar de viver numa democracia, os ânimos se acalmaram entre democratas e republicanos, porque eles se engalfinhavam constantemente ali no século XIX, principalmente depois da Guerra Civil, porque os democratas não queriam aceitar a abolição da escravidão. Então, os republicanos cederam praticamente, vamos dizer assim, no acordo, que isso foi um acordo político, cederam essa parte da não absorção do voto black nas eleições de vários estados do Sul, né? E, ao mesmo tempo, acalmou o Partido Democrata, que passou a votar várias pautas importantes para os Estados Unidos, deixando de lado as divergências. Então, durante praticamente 100 anos, os Estados Unidos eles viveram com a democracia, com essa falha tremenda que repercute até hoje. Porque isso foi em 1877, 1867. Quando foi em 1964, 1965, olha a data que eu estou falando, é o auge da década de 60 dos Estados Unidos, em que o movimento negro está ali lutando pelos seus direitos civis, com Martin Luther King, etc. Então, nesse auge da luta pelos direitos civis dos negros dos Estados Unidos, que inclusive em 1965 foi aprovado o direito civil dos negros, que finalmente eles puderam participar efetivamente da política americana, votando e sendo votado de forma mais livre. A gente vai ter uma curiosidade, né? Porque o presidente da época era um democrata, que era o Lyndon Johnson. E Lyndon Johnson, sendo democrata, ele passa a apoiar a luta pelos direitos civis dos negros. O seu concorrente nas eleições era o Barry Goldwater, que era do Partido Republicano, e ele não queria e não apoiou o direito civil dos negros nos Estados Unidos. O resultado de tudo isso é o quê? Agora, vários negros começam a deixar de lado o Partido Republicano, que durante séculos apoiaram, deixam de lado o Partido Republicano para se filiar ou apoiar o Partido Democrata. Então veja como a história muda, como é interessante, como a política ela varia muito, ela se transforma, ela não é uma ciência exata, né? Então agora nós temos os democratas abraçando essa população negra e, ao mesmo tempo que abraça a população negra, da década de 60 para cá, os Estados Unidos foram recebendo vários imigrantes, da América Latina principalmente, e todos esses imigrantes, em sua maioria, também aderiram ao Partido Democrata. Em contrapartida, o Partido Republicano, ele foi passando o tempo, e na década de 70, em 1978, a gente vai ver ali o caso Roe versus Wade, na Suprema Corte, em que legalizava o aborto. Na época, o presidente americano, que era o Ronald Reagan, republicano, ele se colocou contra a legalização do aborto. E isso aí chamou vários cristãos, vários evangélicos brancos, em sua maioria, vários evangélicos brancos para a causa republicana. Então, na década de 70, 80, a gente vai ter ali aquele abraço republicano com a questão das pautas cristãs. Então, os republicanos vão ser contra o aborto, contra o casamento gay, vão pedir para que tenham o direito das crianças rezarem nas escolas. Então, a coisa, você percebe que se modificou radicalmente. Os democratas, lá no século XIX, que eram da
escravidão era pela escravidão, 100 anos depois se colocam a favor dos direitos civis. E aqueles negros que antes eram todos republicanos passam a ser democratas. E os republicanos que apoiaram, né, e deram liberdade aos negros lá no século XIX, agora se colocam contra a pauta dos negros, não é, contra os direitos civis, e pelo contrário, começa a abraçar apenas uma camada social americana de brancos evangélicos. Tanto é que 75% das pessoas brancas e evangélicas lá nos Estados Unidos, elas simpatizam ou fazem parte do Partido Republicano. Então, Partido Democrata, Partido Republicano, a gente pode perceber claramente que eles ali são divididos por duas questões, né? Por raça e religião. E a gente olha assim, não é? Claro que a gente, falando dessa democracia política americana, a gente tem que tocar num ponto importante, que é a radicalização da política lá nos Estados Unidos. Alguns podem se perguntar, será que ali nunca teve grandes líderes demagógicos, né? Que defendiam o fim da democracia, que defendiam a ditadura? Teve, eu até pontuei alguns aqui para a gente. Huey Long, o próprio senador McCarthy, George Wallace. Então todos esses, eles tiveram relevância nos seus estados, tinham um programa de rádio, alguns deles. Tinha uma parcela do eleitorado, né, que estava ali junto, né, eles eram bem votados, e eles se diziam abertamente contra o sistema democrático e a favor de uma ditadura nos Estados Unidos. Né? E, claro que eu destaquei aqui para a gente um desses demagogos, que foi o Henry Ford. Henry Ford, peraí, é aquele dono da fábrica da Ford, exatamente. Henry Ford é um dos homens mais ricos do mundo no século XX. Ele ali nos Estados Unidos começou a se colocar com ideias muito parecidas com a tal de Alemanha nazista. Né? Ele colocou-se contra banqueiros, judeus, comunistas. Né? Então era todo um discurso radical e queria ser presidente. Inclusive esse discurso dele se aproximava tanto do discurso de Hitler, que o Hitler chegou a mencionar em seu livro, Minha Luta, Mein Kampf, mencionou o Henry Ford, olha só. Né? Então, os americanos têm dessas pérolas aí que aparecem de vez em quando, né? Isso aqui em décadas diferentes, mas nenhum deles chegou à presidência. Por quê? Porque as barreiras de proteção dos partidos políticos, principalmente democratas e republicanos, essas grades de proteção, como fala aqui o Steven Levitsky no seu livro, elas sempre funcionaram para impedir extremistas de terem reais condições de ganhar a presidência dos Estados Unidos. Só que nós vamos ter um ponto de inflexão aí com esse extremismo, que antes não tinha espaço e agora começa a ter espaço. Foi em 1978, com o republicano Newt Gingrich. Ele começa ali um discurso altamente radicalizado, só trata os seus adversários políticos com adjetivos fortes. Os seus oponentes políticos, eles são realmente tidos como inimigos, comunistas, antipatriotas, etc, 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 etc. Newt Gingrich, que nome, hein? Ele vai moldar a política do Partido Republicano para esse extremismo, desde a década de 80, final de 70, 80, até os dias atuais. Então, os republicanos começam a fazer o que é chamado aqui nesta obra de jogo duro institucional, ou seja, aquela reserva institucional que eu citei antes, em que você tem aquele poder legal para fazer tal coisa, mas você não vai até o degrau 10, você vai até o degrau 6 ou 7, talvez o 8,
mas nunca vai no máximo para poder manter a boa convivência democrática. Então aqui não há mais isso. Começa esse jogo duro institucional muito forte e ele vai aumentando com o decorrer das décadas. E a gente vai lembrar aqui no governo de Barack Obama, em que Barack Obama, um dos ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos, faleceu e era prerrogativa do presidente, e é até hoje, obviamente, do presidente indicar um novo juiz para a Suprema Corte. E o Obama indicou, né? O nome dele aqui era o Merrick Garland. Né? Merrick Garland foi indicado por Barack Obama, era um nome renomado juridicamente falando, todos conheciam, aplaudiam e reverenciavam, mas era prerrogativa também do Congresso de barrar uma indicação ao Supremo feita pelo presidente. E o Congresso naquele momento ali estava dominado pelos republicanos e pela primeira ou foi segunda vez na história dos Estados Unidos ali, né, houve essa imposição. Os republicanos não permitiram que Barack Obama ele indicasse um juiz para a Suprema Corte. E os republicanos disseram mais, porque ali estava próximo das eleições e Hillary Clinton ela era a favorita para ganhar as eleições, e eles disseram, e tem mais, se Hillary Clinton ganhar, são 4 anos sem ela também indicar um juiz para a Suprema Corte. E aí, olha que jogo duro institucional nós temos aqui. É por isso, quando a gente chega no mandato de Donald Trump, a gente vai ter o auge de todo esse radicalismo que vem sendo construído desde a década de 80 até os dias atuais. Né? Porque aqui com Trump, a gente vai poder observar várias medidas que ele tomou de jogo duro institucional, né? Não estava nem aí para a sua reserva, nem para a tolerância mútua dos adversários políticos, que eram tratados como inimigos. E eu coloquei aqui vários pontos, não coloquei todos, mas vários que o Trump ele simplesmente desobedeceu em toda a tradição democrática lá nos Estados Unidos. Né? Para não ser muito cansativo, vou falar um pouco rápido. Ele buscou garantir lealdade dos chefes do FBI, da CIA e da Força de Segurança Nacional para poder barrar a investigação, aquela investigação de que a Rússia teria ajudado o Trump a se eleger nas eleições americanas, ou seja, um outro país elegendo um candidato americano a se eleger, né? Ele demitiu Comey, que era o chefe do FBI, né, porque ele queria continuar essa investigação. Afastou o procurador federal Preet Bharara, porque ele estava investigando lavagem de dinheiro de Trump, que ele tinha feito antes de entrar na presidência. O Trump deu vários indultos, que é o perdão, né, para pessoas inimagináveis, assim, pessoas que você nem conhecia, mas só porque era adepto do Trump, do trumpismo, né, daquela radicalização, ele perdoava. Isso aí enfraquecia o poder da justiça, enfraquece esse poder da justiça. O presidente americano tem aquele poder de dar um indulto, mas nunca ninguém usou com tanto sem freio assim, né? Com tanta desmedida esse indulto como o Donald Trump ele utilizou. Ele falou com o Departamento de Justiça e do FBI para poder perseguir os democratas. Veja, o cara no poder, presidente, usando aparato do Estado para poder perseguir adversários políticos. Tem coisa mais antidemocrática, ditatorial do que isso? Não existe. Ele dizia que a mídia americana é inimigo do povo. Fez um decreto que autorizava agências federais a não repassar verbas para as cidades dos Estados Unidos que não respeitassem aquelas regras radicais que o Trump fazia contra a imigração. Então veja, ele colocou aqueles órgãos federais para bloquear dinheiro que ia para as cidades americanas, se por um acaso aquele prefeito ali ele não fez tudo direitinho como o Trump mandava com os imigrantes, tá certo? Talvez a pior das medidas
do Trump tenha sido essa que eu vou falar aqui agora. Foi criada a Comissão Presidencial de Aconselhamento sobre Integridade Eleitoral. Que nome grande, né, gente? E esse nome grande aqui, qual era o objetivo? Dificultar o voto das minorias, porque exigia-se ali que o eleitor tivesse uma carteira de motorista válida e também que o eleitor tivesse uma foto, um documento com foto, que essa foto fosse emitida pelo governo. Então, quem se encaixa dentro desses dois critérios aí, quem menos tem uma carteira de motorista válida e quem menos tem foto emitida pelo documento do governo, são justamente as minorias, os negros e os imigrantes que são do Partido Democrata. Então veja que absurdo aí. Essas leis de tentativa de limitação, eu já citei aqui antes, aconteceu lá no século XVIII, quando tentaram limitar o poder de voto da galera black lá nos Estados Unidos, né? E essas medidas, elas na década de 90, década de 2000, os republicanos vinham trazendo à tona também para poder restringir o voto justamente daquele núcleo que dava apoio e votação para os seus adversários, para os democratas. Então os republicanos fizeram vários projetos e com Trump também fez isso aqui. Né? Aí a gente tem que ter uma análise bastante clínica, um olhar clínico sobre isso aqui. Que olhar clínico é esse? O olhar clínico é que os republicanos estão vendo que a sua fatia do eleitorado ela é muito reduzida, porque hoje, negros, juntamente com imigrantes nos Estados Unidos, os Estados Unidos nunca tiveram um multiculturalismo tão forte como tem atualmente, né? Isso deu uma força, um cabedal eleitoral muito forte para os democratas. E os republicanos se veem ali com aquela pauta única, né, da questão dos protestantes, né, da pauta dos protestantes, que é a pauta válida, obviamente, mas num país em que nem todo mundo assim está sendo tão religioso como era na década de 70, década de 80. E aqui no livro, Como as Democracias Morrem, eles vão citando várias vezes o Trump. O Trump, vocês lembram daquelas 4 características em comuns dos ditadores do mundo todo, que eu falei no início do vídeo? Pois é, o Trump se enquadra em todas elas. Não respeita aos adversários, desmoraliza o jogo político. E olha que esse livro ele começa assim: a democracia americana está em perigo, né? Esse livro foi escrito em 2018. Olha só que presságio, né? Porque a gente está em 2021 e nós assistimos aqui todo o mandato de Trump, inclusive a forma horrenda como ele saiu do poder mandando invadir o Congresso dos Estados Unidos de forma violenta, né? Ou seja, tem coisa mais de república bananeira do que isso, que até eu fiz um vídeo falando sobre essa invasão ao Capitólio. Não existe. Então, o Trump realmente ele se mostrou uma verdadeira ameaça à democracia americana. Tanto é que foi aprovado agora constitucionalmente, né, a abertura do impeachment contra Trump. Aí, né? Então vejam, minha gente, nunca os Estados Unidos tiveram um líder como Trump, chutando o pau da barraca assim, em relação às instituições, aquela reserva institucional, chutou o pau da barraca. Aquela tolerância mútua, chutou o pau da barraca. Então aqui no final do livro a gente vai ter algumas sugestões que os autores vão colocar para poder acabar com esse extremismo. Como eu falei anteriormente, eles defendem que uma polarização muito radical ali da política pode levar ao fim da democracia, né? Então, algumas sugestões que eles dão, por exemplo, acabar com esse jogo duro institucional. Acabar também com os chamados testes de meios. O que é isso? O que é o teste de meio? Lá nos Estados Unidos, eles apontam as pessoas pobres por indivíduo ou por família, e o governo dá ali um auxílio àquelas pessoas, tipo um voucher, né, para comprar comida, etc, etc, etc. E deixa de fora classes médias que também muitas vezes precisam de algum auxílio social. O que é que acontece? Quem é que vai receber, quem é que recebe esse benefício do governo dos chamados testes de meio, minha gente? É justamente a população afro.
e os imigrantes também, porque eles são os mais pobres nos Estados Unidos, certo? Então ali acaba acontecendo um estigma contra aquela população mais pobre, inclusive estigma por causa de raça. Ah, é preto, é pobre, é imigrante, provavelmente é pobre também, né? Então, acabar com esse teste de meio, porque ele é muito limitador da ação governamental, da ação do Estado na sociedade. Uma terceira dica que os autores dão para acabar com esse extremismo e preservar a democracia americana é justamente o quê? O Partido Democrata tem que agir. O Partido Democrata ele precisa sair daquela defesa apenas das pautas do povo afro e das pautas dos imigrantes e ter pautas mais abrangentes que abranjam outros setores da sociedade americana, como, por exemplo, os brancos desempregados. O microfone está caindo aqui direto. Os brancos desempregados, certo? Então, isso aí, mexendo na economia, melhorando a vida, também vai melhorar, vai diminuir a radicalização e a democracia vai prevalecer. Adotar políticas sociais mais abrangentes também, né, para poder... Perceba que é tudo tecido social americano, né, porque alguns têm a ilusão que lá não tem pobreza, só que a pobreza está crescente lá nos Estados Unidos. Então aqui eles sugerem previdência social, seguro-saúde, seguro-desemprego ampliado, né, para mais classes trabalhadoras e principalmente ampliar o Medicare. O Medicare ele é um sistema em que aquela pessoa que tem 65 anos acima, que quando trabalhou lá atrás, ela contribuiu para um plano de saúde, então quando ela completa 65 anos acima, é que ela pode usufruir desse plano de saúde. Né? Então, a ideia é ampliar esse Medicare para todas as idades. Então, vão sendo várias sugestões aqui, e isso vai fazendo com que os democratas, eles sempre batem isso, né? Nessa tecla, abrangendo mais a sociedade americana, diminuindo essas tensões sociais, aí com certeza essa radicalização ela vai acabar e a democracia ela vai prevalecer. Veja como a questão racial lá do século XIX, que não foi bem resolvida e ela persiste até hoje. Queridos amigos, queridas amigas, você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Grande beijo, espero que tenham gostado. Curtam e compartilhem, viu? Cuidado, não deixe a democracia morrer.